eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o que é que nós lemos aqui? O contexto aqui, a igreja sendo perseguida, os irmãos querendo se apartar do Senhor, querendo voltar para o judaísmo, pessoas perdendo suas casas, perseguições, prisões. Não estava matando ninguém na época, mas a perseguição estava terrível nesse momento. E os irmãos estavam abandonando, estavam desanimando. E o Espírito Santo usou o escritor desse livro para uma injeção de ânimo, que aquele sofrimento ali naquele momento era Deus permitindo, doutrinando o povo para se fortalecer mais. Nunca é para afastar ninguém, é para trazer mais para perto do Senhor. E o texto aqui diz que dá um conselho a eles. Portanto, também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, são os irmãos que tinha acabado de falar dos heróis da fé no capítulo 11, que eles passaram pelas mesmas coisas, subiram, estavam com o Senhor. Então o conselho aqui é para a igreja, portanto nós que estamos rodeados com uma tão grande nuvem de testemunha, corramos, correr, não é ficar parado, é correr, o texto diz correr. E o motivo, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto, tu vê que está perto, não está longe, tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, que vem do Espírito, vamos em frente, com paciência, é o conselho. A carreira, uma obra aqui que existe em nossas vidas, a carreira que nos está proposta, área militar. Então, quando eu, 18 anos, vou entrar no quartel, e agora nós vamos seguir a carreira militar. Então, agora eu não tenho ninguém na minha frente para me liderar. Mas quando a gente chega lá, já tem. Se apresentar alguém para mim cumprir as ordens, que esse alguém vai começar a falar comigo. Depois eu vou me apresentando a mais outros para receber as mesmas ordens de outros. Mas agora uma subordinação. É uma carreira. Vou seguir a carreira militar, que é uma carreira de obediência às autoridades. A carreira que nos está proposta, que nos está proposta aqui. A carreira que nos está proposta aqui, por esse Senhor que eu me apresentei. Por esse Senhor que eu me apresentei. A carreira que está revelada aqui. Proposta por Ele. Amém? Proposta por Ele. Graças ao Senhor Jesus. A carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Proposta, amém? Como? No 2 vai revelar como. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Jesus aqui já tinha subido, irmão. Olhando para Jesus é lembrar o que eles tinham aprendido, o que aconteceu com Jesus lá na cruz. Olhando para Jesus, aquele Jesus que foi pendurado lá no madeiro, olhando para Ele, o amor dele revelado por nós lá na cruz, olhando para Ele, faz isso tudo olhando para Jesus, amém? Faz isso tudo olhando para Jesus, e ele vai falar, esse Jesus olhando para Ele, e vai lembrar que é Ele, que é o autor e consumador da fé, amém? Ele é o autor e consumador da fé.
vós sois salvos pela graça, por meio da fé. A fé é obra de Jesus, porque a fé é em Jesus, e a palavra é Jesus. A fé vem pelo ouvir sobre Jesus. Então ele é o autor e consumador da fé, que é gerado, ele é o autor, ele criou a fé, porque é ele que opera em vós tanto querer, como realizar, segundo a sua boa vontade. Ele é o autor. A fé entra no ser humano por causa de Jesus. Ele é o autor e o consumador, ele é o início, o aperfeiçoamento e vai ser o final. Amém? Jesus, olhando para ele, significa que a Bíblia diz que no momento de tempestade no mar, Pedro foi chamado para andar sobre o mar. Quando ele viu Jesus, Jesus vem, quer andar, vem, chamou. A Bíblia diz que Pedro ficou olhando para quem? Olhando para Jesus. Enquanto ele olhou para Jesus, Pedro andou por cima das águas. O que atrapalhou Pedro foi olhar para as tempestades, olhar para as circunstâncias. Quando ele olhou para a circunstância, afundou. Mas enquanto ele olhou para Jesus, olhando para Jesus, tu andas sobre um milagre. Nós. Porque ele é o autor e o consumador. Ele age no início e mantém na fé. Jesus. Glórias ao Senhor Jesus por isso, amém? Então, primeiro, olhando, então, como é que nós vamos viver a vida que Jesus trouxe para nós? É viver um milagre. E só dá para viver esse milagre olhando para Jesus. E a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, olhando para Jesus, viu que é olhando para Jesus. A Bíblia não manda olhar para Moisés, a Bíblia não manda olhar para Abraão, a Bíblia não manda olhar para Isaías, Elias, são irmãos nossos. Manda olhar para Jesus. Então, qualquer comentário aqui é que está, até um comentário, se eu for conversar com alguém, o que a pessoa precisa, a minha conversa, as minhas atitudes, tem que revelar que eu estou olhando para Jesus. Estou olhando para Jesus, para eu viver no milagre e trazer as outras pessoas para o milagre. É uma carreira que nos está proposta. Qual? Olhar para Jesus. Uma carreira que nos está proposta pelas Sagradas Escrituras é você e eu olhar para Jesus. Essa é a carreira que está proposta para você e para mim. Olhar para Jesus. Qualquer comentário meu, qualquer decisão, tem que ser revelado que eu estou olhando para Jesus. É como se a gente estivesse conversando. Aqui eu estou respondendo coisas diferentes. Aí, não está prestando atenção na conversa. Estou falando com ninguém. Estou falando aqui, estou pensando em outra coisa. As minhas atitudes aqui têm que revelar que, tu não está fora do assunto, não. Eu estou dentro do assunto, porque eu estou olhando para Jesus. Estou dentro do assunto. Jesus, em todas as circunstâncias. Então, o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no mundo todo? O cristão tem que olhar para Jesus. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? O cristão tem que olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. É uma carreira que nos está proposta, olhar para Jesus, mais nada. Você não pode olhar mais para você, tu tem que olhar para Jesus para as coisas acontecerem. Autor e consumador da nossa fé, que um dia teve, a Bíblia diz que em determinado momento, o que aconteceu? O Senhor Jesus, no caminho de Emaús, já ressuscitado, aqueles homens não entenderam, o Senhor não sabe o que está acontecendo, o Senhor não sabe. Aí ele, como vocês demoram para entender as Sagradas Escrituras, vocês não sabem que convinha o Cristo, o Messias, o Salvador, ser crucificado, padecer todas essas coisas. Vocês não sabem que tinha que acontecer isso para que ele fosse glorificado e entrasse na glória dele. Vocês não sabem que ele tinha que acontecer isso. Então, qual é a carreira que nos está proposta? É isso, eles tinham que saber, estava proposta para Jesus,
passar por todas aquelas coisas para entrar na glória, e nós lemos aqui que ele subiu para cumprir tudo. Ele entrou na glória. É desse Jesus que nós estamos falando, que teve que sofrer primeiro teve que ter a coroa de espinho para receber a coroa de glória. Então a carreira que nos está proposta é carreira de espinho também aqui nessa terra, para um dia receber a coroa de glória. Essa é a carreira que nos está proposta. Enfermo, um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Amém, irmão? Presta atenção, a primeira coisa que eu aprendo aqui, até então não tem uma notícia ruim, está tudo bem. Agora chegou ao conhecimento de Jesus que Lázaro está enfermo. Chegou ao conhecimento dele, de Jesus, que Lázaro está enfermo. Vamos prestar atenção para a gente, em nome do Senhor Jesus, se der a devida atenção, até domingo deve acontecer alguma coisa, até de sofrimento por causa de Cristo, e ele tem que ser glorificado. Amém? Suas irmãs dizem: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Agora preste atenção, Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. Jesus não está vendo Lázaro não, irmão. Jesus não está vendo Lázaro, só falou que está enfermo, só está enfermo. Jesus ouvindo disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, olha como é que Deus é glorificado, quando o Filho é glorificado por ela, por essa enfermidade, Deus é glorificado e o Filho vai ser glorificado, é o que está dizendo aqui. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Chegou ao conhecimento, são pessoas que Jesus ama, chegou ao conhecimento que Lázaro estava enfermo, e depois nós sabemos aqui que Jesus vai revelar que na verdade Lázaro está morto. Jesus vai falar que Lázaro está morto, mas o negócio é que depois que chega, ele já sabe que está morto, ele sabe que as irmãs estão apavoradas, sofrendo muito, porque o irmão já tem 4 dias que está lá numa situação precária, e o negócio era tão terrível que Jesus já sabia que ele estava morto. A Bíblia, Jesus sabe do que as irmãs estão passando ou não? Sabe ou não sabe? Sabe, mas a Bíblia diz que Jesus demorou mais 2 dias para ir lá. Jesus ignorou o sofrimento delas, irmão? Não. Jesus está no controle de todas as coisas, não ignorou não, tanto é que a Bíblia diz que ele chorou, mas ele foram mais 2 dias de sofrimentos delas, e Jesus, a Bíblia diz que ele demorou mais 2 dias para ir lá, para socorrer, e nós queremos já, nosso tempo não é igual ao do Senhor. Ela ficou 2 dias, ele ficou mais 2 dias lá e não foi lá. Ele esqueceu que elas estavam sofrendo? Não esqueceu não, não esqueceu. Ele está esquecendo, não está vendo pessoas sofrendo? Ele está ignorando isso? Ele não está nem ligando? Jesus está vivo, irmão. Jesus está vivo e vendo tudo, tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle do Senhor. Glórias a Jesus por isso. Então ele permitiu que elas sofressem mais 2 dias. Permitiu. Glória a Deus. Então, qual o propósito? O que ele diz? Que no fim, depois ele vai ser glorificado. Depois ele vai ser glorificado.
Ele disse que depois daquele sofrimento, ele iria ser glorificado. Tudo que acontece depois, Deus é glorificado. Tudo que acontece depois, Deus é glorificado. Tudo que acontece na terra, nós vamos ver Jesus ser glorificado depois. E ele tem que ser glorificado. Não tem como se chegar a Deus e ser salvo sem o Filho não ser glorificado. Amém? Amém ou não amém? Então ele está no controle aqui, esse momento de agir, essa demora, está aqui, está junto aqui. Sabedoria, não é agora, justiça, tudo isso, santidade, tá tudo, essa demora, tudo está funcionando. Tudo está funcionando. Eu acho que com esse aprendizado aqui, Marta e Maria, como é que elas ficaram depois? Depois que ele demorou 2 dias, a alegria reinou, e como é que elas ficaram depois que aconteceu isso tudo? Como é que elas ficaram? Amém ou não amém? Aí no 14, 15, então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Agora chegou o conhecimento que Lázaro está morto. Lázaro está morto. E folgo. E folgo eu me alegro. Eu me alegro. Eu me alegro. Por amor de vós. Eu me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Ainda bem que eu não estava lá. Para quê? Acrediteis, mas vamos ter com ele. Para quê? Acrediteis. Eu vou fazer algo que ninguém nunca fez. Eu não estava lá, ainda bem que eu não estava, que depois do que vai acontecer, vocês vão acreditar. Aqui está me ensinando que tudo que está acontecendo é para que pessoas venham ver Jesus fazer o que ninguém nunca fez. Pode ter certeza. Pessoas que pensavam que nunca mais ia ter chance, pessoas que estavam como perdidas, vão glorificar o Senhor Jesus, estão glorificando, irmão, acredite nisso. Tem pessoas morrendo sim, mas tem pessoas que nem imaginavam, estão sendo curadas, e pessoas que já tinham dado o ente querido como morto, vai glorificar o Senhor Jesus. Eles vão ver o que ninguém pode fazer, Jesus vai fazer. E através de quê? Através de orações, através da pregação da palavra. Tem pessoas tendo entendimento nesse exato momento da fragilidade nossa e tendo um encontro genuíno com o Todo-Poderoso. Jesus está falando assim: vocês vão ver quem eu sou. Ainda bem que eu estou aqui para que vocês vejam e creiam. Para vocês saberem, Jesus está querendo dizer isso para eles, para vocês terem certeza que eu sou o Messias, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que eu sou o pão vivo que desceu do céu, que eu sou o alfa e o ômega, que eu sou o autor e consumador da fé, que eu sou Senhor, que eu sou Salvador. É isso. Vocês vão ver quem eu sou. Eu não sou um profeta, eu não sou um médium de grande porte, eu sou o Senhor da história, eu sou o Criador e sustentador. Eles vão ver quem Ele é. E é isso que aconteceu, irmão. Então a carreira que nos está proposta é essa: acreditar que Ele é o eu sou, que Ele é Deus, que Ele sustenta todas as coisas, que a gente na mão dele estamos seguros, que o fundamento de nossas vidas tem que ser Jesus, irmão. É isso que está, a mensagem é essa. A carreira que nos está proposta é se anular e se estribar em Jesus Cristo, não em um momento, toda a nossa vida. Essa é a carreira que nos está proposta, entregar a nossa vida nas mãos, no cuidado de Jesus. De Jesus, saber que nós não podemos nada. Ué, Marta, Maria, vai lá, o que vocês podem fazer por eles? Nada, né? Ainda bem que eu estou aqui para que vocês acreditem quem eu sou. É isso que ele está ensinando, irmão. Essa é a carreira que te está proposta e que está proposta para mim. E vamos correr, se entregar todos os dias ao Senhor Jesus.
faz que Ele está no controle de todas as coisas, nega a si mesmo e deixa Ele agir. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deixa Ele, faz o que Ele manda. Faz o que Ele manda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Glória a Deus. 21 ao 23. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto te pedis a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Ele vai, é lindo que ele vai logo no objetivo. Não tem conversa. Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela foi lá quando os mortos vão ressuscitar. Disse Jesus, tu não está entendendo? Eu sou a ressurreição e a vida. Está prestando atenção, irmão? Está prestando atenção? Quando? Eu sou a ressurreição. Aonde Jesus está, o que é morto começa a viver, irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem ressuscita sou eu. A vida eterna quem dá sou eu. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Amém? Tu tem medo de morrer ainda, irmão? A carreira que nos está proposta está garantindo aqui aquele que morrer. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Só vai dormir, irmão. Está falando aqui que tu só vai dormir. Tu vai só dormir, tu vai acordar, tu vai estar vivo. Em nome de Jesus, acredita nisso. Tu não vai morrer. Tu vai passar dessa vida aqui, mas ele falou que tu não morrerá. Porque para não pensar que acabou. Fechou os olhos aqui, está vivo. É a carreira que nos está proposta, crê nisso. Está repreendido em nome de Jesus, o contrário. Eu vou dormir daqui a pouco, se assim Deus permitir, acordar amanhã. Jesus está falando, quando tu fechar os olhos para essa vida aí, tu acorda comigo. Não vou te deixar morto, não. Tu vai sentir que tu está vivo. Tua consciência vai estar funcionando. Tu vai saber onde tu está. É o que está falando. A carreira que nos está proposta é para crer nisso. Amém? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não falou que eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim tem. Amém, irmão? Tem. Glória a Deus. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Glória a Deus. Em verdade, eu digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Amém? Viverão, irmão. Aí o que ele faz com Lázaro? Era só para a gente enxergar o que ele faz. 4 dias, fedendo já em decomposição, porque o normal na época e tudo era 3 dias, 4 dias, a situação aqui já era caótica, aqui, ele simplesmente fala, Lázaro, venha para fora, Lázaro, venha para fora. Qual era a chance de Lázaro levantar, irmão? Qual era? Foi literalmente um morto em decomposição, sem nada, que escutou a voz de Jesus, irmão. Prestou atenção.
E você e eu? Nós estamos vivos ainda, irmão. Mas o nome recebe essa palavra como você já tivesse 4 dias em decomposição e sem nada para levantar. A carreira que nos está proposta, quando eu vejo que eu sou ninguém, eu levanto. Eu saio do túmulo. Coisa linda, ele escutou como Lázaro escutou a voz de Jesus, irmão. Como é que Lázaro escutou a voz de Jesus? Isso é lindo, irmão. Qual é a explicação para isso aqui? Qual é a explicação para isso aqui? Conhece alguém? Se alguém morrer há pouco tempo, vai lá e chama. Chama lá, levanta. Levanta. Não vai levantar, irmão. Ninguém que desceu na sepultura hoje, foi para um cemitério, pode todos os torcedores do mundo todo gritar: fulano sai, fulano sai, fulano sai, fulano vem, não vem. Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Ele veio. Ele veio. O que é impossível para esse Jesus, irmão? Por isso que eu vou obedecer. Eu vou olhar, ficar com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Porque é isso que ele faz com todo aquele que crê nele. Ele faz isso, irmão. O que está morto começa a demonstrar viva, respirar vida. Respira, começa a levantar a fé. Mantém a gente de pé. Jesus, não tem outra mensagem. A mensagem é Jesus, irmão. A igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Então vamos correr. Agora um conselho do Espírito Santo. A carreira que nos está proposta. Vamos deixar todo o embaraço e sair de perto do pecado que tão de perto nos rodeia. Deixa as mazelas desgraçadas. Deixa aquilo que o mundo ama, larga de lado. Comece a pensar de você, não além do que tu é, a tua pequenez, da tua necessidade de Jesus, para Ele entrar com providência, em nome de Jesus. Amém, irmão? João capítulo 6, 40 e 47, diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Vamos ler de novo. A vontade de Deus, a vontade de Deus foi tirar Lázaro lá de dentro, tirou. A vontade daquele que me enviou é esta, Deus, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, amém, irmão? A Bíblia mandou olhar com os olhos fitos em Jesus. Tu consegue ver Jesus? Quando ele age a primeira vez, tu consegue, com os olhos da fé. Crê nele. Todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? 47, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tem a vida eterna? Tem a vida de cima. Tem a vida de cima dentro dele. A carreira que nos está proposta é andar com essa vida eterna nos guiando, com os olhos fitos no autor e o consumador da nossa fé. Então tudo é a base e a fé em Cristo, para fazer o que Ele quer em nome de Jesus, não viver mais para nós, mas para Ele, agindo de acordo a carreira que nos está proposta. Quando coloca a vontade de Deus diante de nós, é a carreira que nos está proposta, viver por Ele e para Ele. Amém? Em nome de Jesus. Então o que acontece? Em Cristo já fomos libertos do império da morte, do império das trevas. A carreira que nos está proposta é andar livre disso, livre disso em nome de Jesus. O mundo está preocupado, sabe lá com o quê?
O cristão verdadeiro não. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. João 5, 28 e 29, no presente tu tens a vida eterna. A igreja tem a vida eterna. 28, 5, 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Prestou atenção? Qual é a obra? O que significa que é isso aqui, ó. Aí o que a igreja vai responder? Normal. Mas eu creio, não é isso? Mas eu creio. Que faremos para executar mais obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. A obra de Deus. Porque se essa primeira obra ser uma realidade em nossas vidas, as outras vão acontecer. É normal, vai acontecer. Quem crê no Filho de Deus, as obras vão ser uma consequência. Porque essa sendo uma realidade, as outras vão acontecer. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, João 11, 33, 35 e 36, diz assim, Jesus chorou, disseram, pois, os judeus, vede como o amava? E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Não podia? Quantos se encontram assim? Ele não podia fazer isso, ele não podia fazer aquilo, não é isso? Ele podia e pode, ele pode, mas ele está no controle do tempo, ele faz a hora que ele quer, morre quem ele permitir, fica vivo quem ele permitir, ele pode fazer tudo, mas também nós podemos fazer muita coisa por meio dele, amém? Jesus foi movendo-se outra vez, com esse papo deles aqui, Jesus moveu-se espírito de novo, amém? Tipo, ele não podia, ó, depois de toda essa conversa, depois que tudo que eles já tinham visto Jesus fazer, ele não podia, ele já agiu lá daquele jeito, porque ele não fez agora? Que desgraça, sempre a incredulidade desgraçada. Jesus moveu-se, em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se credes, verás a glória de Deus? Tiraram depois a pedra, Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Tu viu que tem sempre um propósito, essa mensagem aqui, alguém vivendo o Evangelho tem um propósito, para outros começarem a viver também, a amar Jesus, tem um propósito em tudo, glória a Deus. E tendo dito isso, clamou em grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto, glória a Deus, irmão. E o defunto, amém? Amém ou não amém? Aonde Jesus está falando, se tiver defunto espiritualmente falando, levanta, irmão. Se tiver defunto espiritualmente, levanta, mas levanta mesmo. Isso aqui não está aqui à toa não, e o defunto, já tinha falado que o defunto era quem? Lázaro, mas aqui fala que é o defunto, glória a Deus. Com grande voz, Lázaro, vem para fora, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto no lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Está liberto, é isso que nós estamos aprendendo aqui, amém, irmão? Os obstáculos, 37 ao 39, aqui foram os obstáculos, amém? E alguns deles disseram, não fala nada disso, irmão, aqui isso aqui é incredulidade, não podia fazer, no momento desse lindo, está alguns duvidando,
Em nome de Jesus, que a dúvida vá para o inferno. Que vá para o inferno a dúvida, a ociosidade, aquilo que atrapalha a obra do Senhor. Jesus escutou aquela ladainha, moveu-se em espírito, ele não ficou satisfeito com aquela ladainha, e ele agiu. Mas não é bom, a igreja não pode duvidar, a igreja não pode pensar, quando ele diz para falar, pode falar, irmão, não duvida do que pode acontecer, não interessa o que vai acontecer, fala que ele mandou falar, a carreira que nos está proposta é falar e deixar com ele, amém? Em nome de Jesus. Tem outro texto maravilhoso, é o 40, vamos para o 40. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Amém, irmão? Eles experimentaram que tudo que João falou de Jesus era verdade. Está entendendo? Nós estamos escutando uma mensagem não de João Batista, é do próprio Cristo, é do próprio Senhor Jesus, 10, é do próprio Senhor Jesus, falando aqui por nós, capítulo 10, verso 40 e 41, voltando para o 11, glória a Deus, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, outra coisa maravilhosa é essa aqui, irmão, no 5, 11 e 5, ora Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam predejar-te, e tornas para lá? Tornas para lá? Vão te pegar lá. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Essa mensagem aqui para nós também, a carreira que nos está proposta, é enquanto essa luz está sendo pregada para nós, para a gente fazer a obra dele. A noite vai chegar. A noite vai chegar. O dia da nossa morte chega. Ainda é dia. Ainda é dia. Oportunidades estão sendo dadas. A noite vai chegar, quem anda de noite tropeça, quem não está fazendo a obra está tropeçando, e a carreira que nos está proposta é fazer a obra enquanto é dia. Então, em nome de Jesus, as oportunidades estão sendo dadas, faça a obra do Senhor, prega a palavra, vamos tentar salvar alguns, em nome do Senhor Jesus Cristo. No 30, ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, o vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse, onde o puseste? Disseram, Senhor, vem e vê. Amém? Vem e vê. Jesus está aqui vendo. Amém. Jesus contempla os nossos corações. Jesus não sabia nem o que estava acontecendo com Lázaro, mas sabia que ele estava morto e falou que aquela enfermidade não era. Jesus sabe de tudo e sabe o que tu precisa e sabe o que eu preciso. Jesus sabe do que nós precisamos. Jesus sabe o que a igreja precisa. Creia nisso. O Mestre está aqui. O Mestre está aqui e te chama. E te chama. Tem várias outras vozes te chamando. Tinha uma multidão, mas é específico. O Mestre está aqui e te chama. Ela apressada foi ao encontro dele e contemplou o milagre. O Mestre está aqui e te chama todos os dias e faz a vontade dele. Contempla o milagre. Contempla o milagre. Contempla o que estava morto sendo ressuscitado. Com teus olhos. Contempla.
aquilo que tu nem pensava em você que ia viver, está vivo. Contempla, não muda. O Mestre marcou esse encontro com todos nós nessa noite. O Mestre marcou o encontro com quem vai escutar essa mensagem. O Mestre disse que está conosco até a consumação do século. O Mestre está aqui. O que está acontecendo? Não importa, seja lá o que estiver fedendo muito, o Mestre está aqui. Ele está do lado de quem Ele ama. Ele está do lado de quem Ele salva. Ele está do lado. Ele está do lado. Só fica, viu quem era Maria? A quem enxugou os pés dele. Com lágrima, enxugou com cabelo. Olha com quem ele está. Ele está aqui. Deixa ele tomar conta da tua vida. Não questiona ele. Deixa ele agir. Experimenta a boa, perfeita e agradável vontade dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai em frente. Corra. Corra mesmo. A corrida. Corra. A carreira que nos está proposta. Faz o que está na Bíblia. Com os olhos fitos em Jesus. Autor que gerou o início da fé, que mantém na fé, e essa fé que ele fez essa obra, autor e consumador. Vamos entrar na glória. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.